Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Camila Barbosa e a partir de agora nós teremos uma aula sobre pré-história, aspectos da vida humana. Vamos iniciar! Observe esses objetos que fazem parte do nosso cotidiano. Os seres humanos sempre utilizaram os objetos mostrados aí na imagem? Como viviam os primeiros grupos humanos? Onde eles moravam, o que eles comiam, o que eles vestiam? Tudo isso nós iremos ver na aula de hoje. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre os nossos ancestrais. Vamos conhecer o significado da palavra ancestral, relacionado com antepassados, com pessoas de quem se descende, provém, tem sua origem. Familiar mais antigo, que provém dos avós ou dos antepassados. África, berço da humanidade. Antes de tudo, vamos saber como era a vida lá na pré-história. Então, presta bem atenção. Os seres humanos pertencem à mesma espécie, chamados de Homo sapiens, que ele deriva do latim homem sábio. As pesquisas revelam a origem africana dos ancestrais do ser humano moderno. Os grupos humanos que povoaram a Terra partiram da região central do continente africano e migraram para outras partes do globo. Então, preste atenção aqui a esses dois mapas, tá? À sua direita temos o mapa político da África e aqui em amarelo vocês podem ver aí onde está localizada a África. Então, a África era considerada o berço da humanidade porque lá na África foram encontrados os mais antigos restos ósseos, ósseos do mais antigo ser humano. Tudo bem até aí? Vamos saber sobre o período paleolítico, tá? Idade da pedra lascada, controle do fogo, coletores, sociedade sem classe, nomadismo, dentre outras características. Então, preste atenção a essas constantes mudanças. Os primeiros grupos humanos, eles não habitavam apenas um local. Eles eram nômades, ou seja, não tinham habitação fixa. Tanto homens, quanto mulheres, quanto crianças, eles se mudavam constantemente à procura de alimentos. Tudo bem até aí? Vamos saber da vida pré-histórica no Brasil. O território hoje conhecido como Brasil, ele começou a ser ocupado por grupos humanos há pelo menos 20 mil anos. Essas terras elas eram ocupadas por povos indígenas e muitos desses povos deixaram vestígios, como pinturas rupestres, restos de fogueiras, depósitos de alimentos, etc. Vamos saber um pouco sobre esses vestígios aqui no Brasil. Será que no nosso país existem sítios arqueológicos que nos ajudam a conhecer melhor o nosso passado? Primeiro, vocês precisam saber o que é um sítio arqueológico. São locais, onde foram deixados vestígios de atividades humanas há milhares de anos. E já existem mais de 20 mil sítios arqueológicos registrados hoje aqui no Brasil, de acordo com o IPHAN, tá? Então, vamos lá, preste atenção. Aqui, nesse mapa, estão os sítios arqueológicos mais antigos do Brasil. Vocês podem ver lá no Piauí, em São Raimundo Nonato, na Bahia, lá em Brejões, Minas Gerais, Lagoa Santa, no Rio Grande do Sul tem o Arroio dos Fósseis, no Mato Grosso tem Lapa do Sol e Santa Helena. Então, esses são os mais antigos aqui do nosso país. Vamos saber agora sobre uma importante descoberta arqueológica, que foi o fóssil
encontrado por arqueólogos lá em 1974, na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Se trata de um crânio com cerca de 11 mil anos, e ele pertenceu a uma mulher que tinha cerca de 20 anos e mais ou menos 1,5 metro de altura. E a esse crânio, fizeram a reconstituição facial e deram o nome de Luzia. Tudo bem até aí? Vamos continuar. Vamos saber o que é uma pintura rupestre. É um termo que denomina as representações artísticas pré-históricas realizadas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos. As tintas utilizadas nessas pinturas, elas eram de origem mineral e vegetal, retiradas da natureza, possibilitando os registros em diversas cores e garantindo a durabilidade desses desenhos. Vamos saber agora sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara. Vamos saber a importância desse parque aqui para o Brasil. Esse parque está localizado no estado do Piauí e, pelo seu valor histórico e cultural, o parque foi declarado pela Unesco em 1991 Patrimônio Cultural da Humanidade. Ele também contém a maior quantidade de pinturas rupestres do mundo, isso mesmo, do mundo. E as pinturas, elas eram feitas nas paredes e nos tetos de grutas e das cavernas. E esse parque também preserva vestígios milenares da ocupação humana aqui na América. Então vamos saber um pouco das características da arte rupestre. As imagens são feitas nas paredes das cavernas. O uso de linhas, traços e formas geométricas, olha só, eles já utilizavam bem lá no passado, Tanto homens quanto animais e cenas do dia a dia são retratados nas imagens. O uso dos dedos para pintar e desenhar, carvão, sangue e clara de ovo como material de pintura ou desenho. Então essas são algumas das características da arte rupestre. Tudo bem até aí? Chegamos à hora do nosso desafio. Fique ligado. Pesquise outros objetos que utilizamos hoje, mas que eram bem diferentes no passado. Se você preferir, você pode desenhar esses objetos no seu caderno. Capriche! Tudo bem, pessoal? Chegamos ao fim a mais uma aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante na aula de hoje. Não deixa de fazer o desafio e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!